Olá pessoal, professor Márcio Plachina, trazendo aqui na Notório Talks mais um tema importante, tá? Análise do exame de ordem. Sejam muito bem-vindos a esse tema importantíssimo, não perca! Professor, o que é esse exame de ordem, né? Eu preciso fazer esse exame da OAB? Sou obrigado a fazer? Bom, a dica que eu sempre dou é que você faça, né? Por quê? Porque vai que lá na frente, você já é formado em Direito, vai que você precise algum dia advogar, você precise propor alguma ação. Então é importantíssimo você ter a carteirinha da OAB. Tem muita gente que fala, professor, não sei se eu vou fazer, eu quis só formar em Direito mesmo, né? Mas, no entanto, a ideia é que tenha de fato a carteirinha para que você, eventualmente, surja alguma possibilidade, algum tipo de ação, você vai ter que contratar alguém para fazer aquele serviço quando você bem sabe, né? Então, o exame da ordem é fundamental para que você consiga aí ter sucesso, né, em causas, né, na advocacia, porque você vai ter sim a carteirinha da ordem. Para você conseguir fazer esse exame de ordem, a OAB exige você estar no último ano. O que é o último ano? Aí vai depender de qual instituição de ensino você vai estar cursando. Regra geral, grande maioria das faculdades no nosso país são 10 semestres. Então, o último ano ele engloba o 9º semestre. Então, você, quando ingressar no 9º semestre, você já pode fazer o exame da ordem, podendo assegurar sua vaga. Por que eu falo isso? Porque o exame da ordem é aberto. Ah, professor, eu estou no 2º semestre, posso fazer? Pode, sem problema. Só que se você fizer essa prova, você não vai poder segurar a sua vaga, assim dizendo. O último ano da vaga, o último ano do seu curso, aí sim você consegue fazer o exame, sendo aprovado, já menos um trabalho para você fazer no final da lei da faculdade, né? Porque a gente sabe que no final de faculdade, pessoal, tem estágio, tem TCC, tem exame da ordem, é muita coisa para o estudante, né? Mas, de toda sorte, vale a tentativa. Então, o exame da ordem ele pode ser feito no último ano da faculdade. Então, 9º semestre, você já pode começar a se preparar porque é o 9º e o 10º, tá? Tem faculdades que tem 11º semestre. Então, nesse caso, é o 10º semestre em que você já pode prestar o exame da ordem com direito a assegurar a sua vaga, beleza? Então, já posso fazer o exame? Pode. Geralmente, o exame da ordem, pessoal, ele tem aí 2, 3, 4 edições no máximo. 3 edições é a via de regra que ocorre no ano. Então, se você perder o primeiro exame, não tem problema. Tem o segundo, tem o terceiro. Existe ainda, dentro do exame da ordem, aquilo que a gente chama de repescagem. Como assim, professor? Vamos supor que eu faça a primeira fase, que eu vou já falar como é que funciona, faço a primeira fase, sou aprovado, vou para a segunda fase. Maravilha. Mas vai que, sei lá, alguma coisa aconteça que você não passe na segunda fase. Deus me livre, né? Mas vai que aconteça. No próximo exame, você não faz novamente a primeira. Você já vai direto para a segunda. Então é o que a gente chama de repescagem da OAB. Então, fiquem tranquilos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é ficar tranquilo nesse exame. Tá? Eu gosto de brincar que nós temos 3 pilares, né, para fazer esse exame da ordem. Primeiro, um pilar intelectual, em fato, é a matéria propriamente dita. A gente sabe que a OAB, o exame da ordem, engloba aí todas as matérias da sua faculdade. Mais precisamente, 17 matérias caem no exame da ordem. É muita coisa. Mas, no entanto, existem estratégias para você alcançar esse resultado. Então, eu gosto de falar que é uma parte intelectual, uma parte física. Física por quê? Porque você vai ter ali 80 questões numa manhã, numa tarde. Geralmente a prova é à tarde, começa 1h da tarde, vai até às 5, né? Então, você tem ali a parte física, você conseguir trabalhar aquelas 80 questões para fazer o melhor resultado possível. E, por fim, a parte psicológica. Então, esses 3 pilares eu acho que são fundamentais para o exame da ordem, para você ser aprovado no exame da ordem. Tá? O exame da ordem são 80 questões. Logo de cara, para a gente poder já nos situar. Como eu disse, engloba aí 17 matérias. Então, vai desde ética até filosofia do direito, direito tributário, direito empresarial, muita matéria de fato. No entanto, existem algumas estratégias de estudo, tá? Vou já falar. Mas antes, essas 80 questões, professor, quantos que eu preciso acertar para ir para a segunda fase? 40. Ixi, professor, moleza, 50%, show de bola. Mas cada vez mais o exame da ordem está exigindo do candidato maior conhecimento na matéria, cada vez está mais esmiuçada a matéria que cai no exame da ordem. Então é preciso a gente treinar, tá? Treinar para se dar bem nesse exame, para se dar bem nessa prova. Tá? Então nós temos aqui que acertar 40. Eu gosto de trabalhar que a gente tem que acertar 50. É bom você sempre mirar um pouco mais alto do que mirar no limite, porque mirando no limite você pode muitas vezes atingir um pouquinho abaixo. Então você não consegue atingir a meta, que é 40 questões. Tá? Professor, fiz 39. Não passa. Fiz 40. Passa. Então é de 40 para cima, tá? Isso para ir para uma segunda fase. Então, essa primeira fase
ela é uma provinha totalmente objetiva, 80 questões, tem que acertar 40. No entanto, como eu estava lhe dizendo, existe uma técnica, estratégias de estudo que nós podemos aplicar para conseguirmos essa vaga. Gosto de falar muito para meus alunos nos cursos. Pessoal, não adianta eu me matar de estudar em filosofia do direito e não estudar, por exemplo, ética. Por quê, professor? Porque filosofia do direito, pessoal, são duas questões. Então eu não vou matar estudando toda aquela parte da filosofia do direito para chegar no exame de ordem e ter lá 2, 3 questões no máximo. Então, a gente tem que saber jogar o jogo da OAB, né? Então, nós temos, por exemplo, ética com 8 questões à prova. É muito melhor você centralizar seus esforços em ética do que em filosofia do direito. A gente precisa ter noção, tá, de quantas questões, quanta cada matéria vai ter, tá, para a gente poder se preparar. Porque a nossa meta, como eu disse, 40 questões. Só que a prova do OAB tem um detalhe. Você não tem concorrente. Então fique tranquilo, fique relaxado. Concorrente é você mesmo. Ah, o meu amigo acertou 50, eu acertei 40. Beleza, os dois passaram. Não tem número de vagas. Então foque em você. O foco é nos seus estudos, na sua estratégia. Nossa estratégia é atingir 40. E para isso eu gosto sempre de falar. Pessoal, bora lá. Temos 40, temos algumas matérias que são essenciais. Eu gosto de dividir em blocos. Primeiro bloco, bloco da ética. Você tem que saber o código de ética. Fundamental, né? Como eu disse, é a matéria que mais tem questões no exame da ordem. Então você, dominando ética, você dá um grande passo para a sua aprovação na primeira fase. Ética, primeiro bloco. Esse aqui tem que ser um denominador comum, né? Todo mundo tem que estudar ética para o exame da ordem. E é fundamental você praticamente acertar todas as questões, porque são questões tranquilas, nada de muita coisa cabulosa como direito tributário da vida, né? E você consegue atingir ali, acertar, se não todas, erra uma ou no máximo 2. É plenamente possível, tá? Então o foco é ética. Depois a gente vai para um segundo bloco que eu gosto de trabalhar com o aluno, que é o seguinte, pessoal, escolham aí 2 casadinhas. O que são esses casadinhos, né? Na verdade é aquela matéria que tem ela material e ela processual. Então, por exemplo, professor, eu gosto muito de direito civil. Então pronto, direito civil, processo civil. Essa é uma casadinha. Tem que escolher 2. Então nós temos direito civil, processo civil, direito de trabalho, processo de trabalho, direito penal e processo penal. Então, dentro dessas 6 disciplinas, né, eu tenho que escolher aqui, pessoal, 2 casadinhas, ou seja, 4 para ser a minha base. Isso todo mundo consegue. Ah, professor, eu gosto mais aqui da área privada. Então pronto, escolha aqui direito civil, processo civil, direito de trabalho, processo de trabalho. Ah, professor, eu odeio direito trabalhista, não tem problema. Direito penal e processo penal. Por que eu falo isso? Por que eu gosto de trabalhar com essas casadinhas, né? Porque cada uma tem média de 7, 6 questões. Então, quando você faz a casadinha, você salta para 15 questões acertadas na sua prova. Então, vale muito a pena investir nas casadinhas, porque são matérias que você gosta. Até agora, eu não falei em nenhum momento de estudar uma matéria que você odeia, assim dizendo. Ah, professor, eu não suporto direito tributário. Pronto, eu não falei para você estudar direito tributário. Eu falei para você escolher dessas disciplinas: penal, processo penal, trabalhista, processo trabalhista, civil, processo civil, 2 casadinhas, tá? Por quê? Porque, como eu disse, essa dupla vai te dar um grande potencial na prova, porque aí você vai ter, sei lá, 7, 8, 10 questões, né, envolvidas aqui inicialmente, você pula com mais 15 dessa casadinha, você já vai para 25. Então falta muito pouco para os 40, tá? Então, por isso que eu gosto de falar, escolher essas casadinhas, tá? Porque são importantes, elas dão a base para a sua aprovação. Esse é o segundo bloco. O terceiro vai ser aquelas matérias que eu gosto de falar que nem você gosta, nem você odeia, né? E aí vamos ter direito constitucional, que é a base de tudo, né? Tem um bom quantitativo de disciplinas, de questões, tá? Vamos ter direito administrativo, aí a galera do público curte mais do que a galera do privado, né? Mas aí vai ter direito consumidor, direito ambiental, ECA. Essas disciplinas têm poucas questões, em média de 2, 3, no máximo 4 questões. Tá? São poucas questões, mas o montante dela, pouquinho aqui, pouquinho acolá, a gente consegue ter uma boa expressão na prova da ordem. Tá? Então, é bom de trabalhar essas questões, porque, por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, você consegue muitas vezes, até pelo bom senso, conseguir acertar ali a questão, né? Então, são matérias que eu digo assim, tá, tem poucas questões, mas às vezes pelo bom senso a gente consegue resolver a questão e ter êxito na sua resolução. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos estratégia para atingir o objetivo. E só para finalizar essa primeira fase, né? Muitas questões, pessoal, temos que treinar por questões, porque é por meio das questões que a gente vai identificando a banca que a gente está sendo submetido. No caso, a FGV. Tá? E como eu disse, ela volta e meia, ela gosta de repetir questões.
Vixe, professor, é copiar e colar? Não, não é copiar e colar. Mas ela traz muitas ideias. Por exemplo, no exame de 2019, cai em 2021. Uma mesma ideia. Lá era João e Maria. Aqui é Maria sei lá, e Caio, Tício e Mévio, né? Então, existem situações que a ideia da questão ela se repete. Importantíssimo se eu fosse dar essa dica para vocês, tá? Resolução de questões e questões comentadas, tá? Mas, sobretudo, foque na estratégia de vocês. Beleza? Professor, show de bola, fiz a primeira fase, bora-se embora para a segunda fase. Massa! Segunda fase, pessoal, vai ter, como dica que eu dou para vocês, é o seguinte, saber manusear o vade-mecum. Grande questão é o que a gente chama de índice remissivo. Então é você saber usar o índice. Então, quando você chegar na hora da prova, você pode levar o vade-mecum. Olha só que legal. E melhor ainda, a segunda fase é aquela disciplina que você escolheu. Dica que eu dou para escolher. Escolha a disciplina que você mais tem afeição. Tá? Por que eu falo isso? Porque tem uma galera que fala assim, não, vamos para o direito de trabalho, é o que mais aprova. Vamos para isso, não faça civil, que tem muitas petições. Meu amigo, isso é muito relativo. Né? O importante, de fato, é você escolher aquela que você se identifica. Eu, na minha segunda fase, fiz direito de trabalho, mas é porque eu estagiei no TRT. Eu estagiei num escritório de advocacia onde a gente exercia a advocacia trabalhista. Então, para mim, era muito mais fácil fazer uma peça como essa. Então, na segunda fase, o que vai me esperar, professor, lá na segunda fase? Vai te esperar uma provazinha prática, uma peça prática, tá? De como fazer uma petição, e aí vai ter um caso que ele vai te passar, e você vai ter que, muitas vezes, ou defender uma empresa, ou defender um funcionário, depende da área que você está escolhendo, tá? Então, uma peçazinha prática. E segundo, questões de casos práticos. Então, você vai ter que fundamentar só com resposta de letra de lei, tá? Não precisa fazer nenhuma petição nessas 4 questõezinhas, não, tá? É só mesmo resolver ali as questões que estão previstas na segunda fase, tá? Então, nós temos 2 momentos. Um momento de petição, um momento de questões a serem solucionadas. Dica da segunda fase, sem sombra de dúvidas, vade-mecum. É saber usar o vade-mecum. É você saber pegar ele em um índice remissivo. Por quê? Porque quando chegar lá na prova, vou dar um exemplo. Quando eu fazer a minha segunda fase, caiu lá uma questão de gestante. Eu, não me lembro onde é que está a gestante, qual era o artigo, não tem problema. Fui lá no índice remissivo, gestante, ele já me jogou todos os artigos, súmulas, OJs, porque eu fiz direito trabalhista. Então foi muito mais fácil. Eu só fiz, adaptar e colocar ali como minha resposta final no exame da ordem. Graças a Deus, fui aprovado. Tá? Então, pessoal, exame da ordem tem estratégia de estudo. Relaxa nesse negócio. Meu Deus, meu amigo está há 10 anos tentando fazer a prova. Relaxa, cara. Como eu disse, tripézinho. Tem que trabalhar esse tripé. Psicológico, físico e intelectual. Porque a gente vai ter que treinar essas matérias. A gente vai ter que treinar toda essa demanda existente. Tá? Então, exame da ordem, pessoal. Essa é a dica, essa é a análise. Conte comigo, estou sempre à disposição. Se você quiser me seguir, lá no Instagram, @prof. Márcio Plachino, tem muitas dicas para vocês aí acerca do exame da ordem. Valeu!